Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula de teoria dentro aqui das alegações finais. Muito embora nós já temos as noções, já temos redigidos algumas partes, eu quero trazer à baila aqui outras partes, tá? Partes que também são muito importantes, muito embora sejam simples, acredito que são de extrema essencialidade para a nossa aprovação, tá? Isso aqui não é alegações finais por meio de memoriais, na verdade isso daqui é qualquer coisa. Isso aqui, se você fosse com a prova só com isso aqui, você já tiraria uma quantidade de pontos que seria realmente substancialmente relevante para você, tá? Você pode ter certeza disso aqui, tá? Esse conteúdo de alegações finais por meio de memoriais aqui, ele é um conteúdo muito bom, tá? Muito bom mesmo. Vamos lá, gente. Vocês sabem, vocês conhecem a linha do tempo. Hoje eu não vou desenhá-la, né? Não agora de imediato, mas você já conhece, notícia do crime, inquérito policial, membro do Ministério Público tem 3 oportunidades, uma delas é oferecer a denúncia. O juiz recebe, a parte responde à acusação, né, pede uma absolvição sumária e caso o juiz não acolha, nós temos o último momento que você vai falar antes da sentença, é a alegação final por meio de memorial. Tudo bem? Fica muito esperto com isso daí, tá? Bom, aqui deixei uma frasinha, né, vá ao encontro de suas dificuldades para que elas não se repitam. Isso é muito importante, pessoal, muito importante. Vamos lá. Cabimento, 403 parágrafo 3º ou 404 parágrafo único. Esse aqui é o básico, tá? Esse é o básico e esse aqui é quando houver diligência. No curso da audiência, você entende que você precisa fazer alguma coisa a mais, tá? Quando isso acontece, nós temos aí realmente o 404 parágrafo único, tá? Esse aqui, pessoal, é bem tranquilo. Você pode colocar 403, né, parágrafo 3º, combinado com 404 parágrafo único, beleza? Aqui tem a redação dos 2 dispositivos. Tá? Em regra, né, a alegação final ela é feita de maneira oral. Tá? Você tem a alegação final lá na lei, né, do Código Eleitoral, você tem no Juizado Especial Criminal, você tem em outros locais, tudo bem? Sem problema algum, cabimento de alegações finais por meio de memoriais em qualquer local, beleza? Então, o cabimento, o momento específico, né? Antes de eu mencionar, vou dizer aqui, pessoal, que nós temos no rito sumário, sumaríssimo, lei de drogas, tribunal do júri, e às vezes não tem previsão legal expressa, então você combina com o 394, parágrafo 5º, que justamente menciona que em casos de procedimentos especiais você aplica subsidiariamente as regras do procedimento ordinário, tá? Procedimento especial nada mais é do que aquilo que tem um pouco mais de detalhe diferente daquilo que não teria no procedimento ordinário, certo? E aí você tem aqui esse dispositivo que ele tem que estar ancorado na sua logística, tá, pessoal? É extremamente essencial isso daqui, tá? Bom, vamos lá. Momento do cabimento, gente. Bem tranquilo. Você sabe, né, que ele é depois da instrução e antes da sentença. Nós temos o nome de uma audiência no artigo 400, que é a audiência de instrução. Cara, depois da instrução vem a sentença. Então fica onde? Fica ali, entre a audiência e a sentença, tá? Depois do interrogatório do réu, também é outra coisa que você pode ter em mente aí. Só que, gente, tem que tomar cuidado, que é o interrogatório na audiência, não é o interrogatório feito lá no inquérito policial, não. Beleza? Uma coisa que costuma cair na prova, né? Aqui vai da língua portuguesa, o MP na sua derradeira manifestação. Derradeiro é a última vez que ele falou. Vamos ver se o Word solta aqui pra gente, né? Um sinônimo. Olha só, no cantinho aqui apareceu, ó. Né? No cantinho apareceu, extrema, final, última, inicial, né? Aqui, antônimo, né? Antônimo, contrário de fim, contrário de derradeiro, né? Nós temos aqui inicial. Beleza? Bom, ouvindo as testemunhas também, cuidado, porque não está ouvindo na fase do inquérito, é ouvindo dentro da audiência mesmo. Bom, então nós temos aqui a audiência de instrução, né? Temos os memoriais da acusação, os memoriais do assistente da acusação e depois a defesa, tá? Isso aqui tudo, pessoal, é o desenho que a gente faz, se você está acostumado a ver isso aqui até enjoar. Esse monte de palavra, na tua prova não vai ter desenho. Então, isso daqui, pessoal, você tem que ter em mente, tá? Não é difícil. Notícia do crime, inquérito policial, Ministério Público oferece, juiz recebe a denúncia, citação, resposta à acusação, audiência de instrução, debates. O debate aqui você tem o Ministério Público, você tem um assistente de acusação e você tem a defesa. Nem sempre tem assistente de acusação, tá? Nem sempre tem esse cara aqui, mas a defesa sempre existirá. O Ministério Público também. Lembre-se que o Ministério Público tem que estar, inclusive, naquelas ações, né, que forem condicionadas à representação ou até em ação penal privada. Em ação penal privada também. Então, verifique tudo isso aqui antes do julgamento. Audiência de instrução, debates e julgamento. Algumas vezes está escrito somente audiência de instrução e julgamento. Beleza? Tranquilo? Então, é aqui que a gente faz as nossas alegações finais por meio de memórias. Passado, alegações finais por meio de memoriais. Bom, até aqui foi fácil, e é fácil, vai continuar sendo fácil. Sentença, você pede ali anulação, declaração da extinção da punibilidade, absolvição ou condenação, tá?
Crime. Você vai tratar sobre o crime, teoria do crime, tipicidade, licitude e culpabilidade. Dosagem, primeira, segunda e terceira fase. Artigo 68 do Código Penal estabelece que na primeira você trata das circunstâncias judiciais, segunda, agravantes e atenuantes, terceira, privilégios. E outras coisas de exasperação da pena, tentativa, arrependimento posterior, qualquer situação que vá tratar de frações. Sempre desenhando é mais fácil, mas você já tem condições de entender isso daqui. Regime prisional. Se, infelizmente, não for possível a suspensão da pena, você trata do regime prisional e, às vezes, né, tenta também uma PPL pela PRD, artigo 44 também. Competência. O juiz da causa. Mesmo se ele for incompetente, você endereça ao juiz que está cuidando da sua causa. Beleza? Mesmo se ele for incompetente. Lembre-se, no endereçamento não se discute competência. Se o juiz for incompetente, você pede e você alega a incompetência do juízo, mas você endereça para ele, tá? Legitimidade. Acusação, tá? Nós temos aqui Ministério Público e o querelante. Às vezes nós temos aí, é possível que você faça uma alegação final por meio de memoriais, né, por parte de um querelante. E aí você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque se você não reiterar os pedidos realizados na sua queixa-crime, nós temos uma perempção. A perempção é também a extinção da punibilidade. Então, olha só, notícia do crime, inquérito policial, Ministério Público. Não, esquece o Ministério Público. Estou falando de queixa-crime, então você lembre. Né? Nessa situação, nós temos notícia do crime, inquérito policial, e aí saiba que não é necessário um inquérito policial, né? Tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Aí nós temos uma queixa-crime. A queixa-crime, gente, a queixa-crime é aquilo que é uma ação penal também, uma ação penal condenatória, que vai ser encaminhada para o juiz. E o juiz ele pode receber, só que ao invés de receber denúncia, receber a queixa. Tá? Esse mesmo mapinha que eu fiz aqui, é só você tirar a MP e colocar ofendido. Ofendido. Você tira aqui a MP, ó, tira MP, certo? Ofendido. Ao invés de D aqui, esse D aqui, muito embora não dê para ler, você apaga e coloca um Q aqui, ó, Q de queixa. Tá? Então, o ofendido oferece a queixa-crime, o juiz recebe. Cita, resposta, acusação, audiência de instrução, debate, julgamento. Aqui tem que tomar cuidado, por quê? Porque depois que nós temos a citação, a resposta à acusação, a audiência de instrução, nesse debate aqui, nas alegações finais, se você tiver por parte daquele cara que acusa, você tem que reiterar, num crime contra a honra, por exemplo, você tem que reiterar aquilo que foi dito aqui na queixa-crime. Se você não fizer isso, você tem a extinção da punibilidade pela parte contrária. Então, se nós estivermos fazendo alegações finais por meio de memoriais, né, no lado da acusação, Rafael, seria uma coisa muito difícil? Não, gente. É só você prestar atenção na sua prova, verifica que você é o advogado de uma pessoa que foi ofendida por uma calúnia, por uma difamação, por uma injúria, você é advogado do cara. E esse cara, ele já está aqui, ó, na audiência de instrução. Você tem que lembrar, buscar o que ele disse aqui na queixa-crime e reiterar. Provavelmente vai vir uma história dizendo que ele pediu aqui algum tipo de condenação por meio de calúnia, difamação ou de injúria, e estava muito fraco isso daqui. Aí você vai ter que trazer aqui os fundamentos para dizer que realmente aconteceu o crime e tudo mais. Tá? É importante, pessoal, eu vou encaminhar para vocês uma aula de crimes contra a honra, tá? Vou encaminhar uma aula de crimes contra a honra. Eu não vou tratar de todos aqui, mas a aula é bem grandona e compensa você assistir. É uma aula que, muito embora seja de teoria, eu trago bastante coisa de raciocínio, tá? Eu acho que é importante o raciocínio, ajuda a pensar bastante. É simplesmente uma aula de crimes contra a honra, beleza? Crime contra a honra, se eu fosse para ficar falando aqui para você bem superficialmente, rapidinho, nós temos a calúnia, que trata de situações em que você vai dizer que alguém cometeu um crime, mas você fala, só que você falou de maneira falsa, falsamente, crime de calúnia. Difamação é quando você fala mal de alguém, né, mas é por um fato desabonador, não necessariamente criminoso, fato desabonador. E injúria é somente uma situação de uma qualidade negativa que você diz de alguém, né? A pessoa, você, o vagabundo, seu estelionatário, seu estuprador, sua prostituta, tudo isso são situações de injúria, tá? Não são situações de crime de calúnia nem de difamação, tudo bem? Não vou me estender aqui, depois você assiste a aula caso você queira, tá, pessoal? Nós vamos tratar, obviamente, pessoal, da matéria de queixa-crime, especificamente queixa-crime. Aí, automaticamente, vou ter que falar um pouco dos crimes contra a honra, mas se você estiver preparado, já ajuda mais. Então, nós temos aqui, veja bem, toda essa logística que eu mencionei aqui, então você tem que reiterar sob pena de extinção da punibilidade, né? Extinção da punibilidade do artigo 107, inciso 4, tá? Do Código Penal. Beleza? Toma cuidado, pessoal, que isso aqui é uma tese que pode vir
a aparecer talvez em questões, não necessariamente nessa situação que eu estou falando aqui para você. Em questão, se acontecer de estar mencionado que alguém nas alegações finais, por meio de memoriais, em um caso de ação penal privada, não reiterou o que estava na queixa-crime, nós temos necessariamente uma extinção da punibilidade pela perempção. Um dos casos de perempção do artigo 60 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Beleza? Alguém disse alguma coisa, gente? Não? Beleza. Prazo sucessivo, pessoal. Sucessivo é intima e volta, intima e volta. O Odair, ele é promotor. Intima o Odair, ele tem 5 dias para apresentar alegações finais por meio de memoriais. Volta para o juiz, ele encaminha de novo para outra parte, né, que seria assistente de acusação. Volta, depois mais 5 dias para a parte, né, que é a defesa. Intima e volta, intima e volta, intima e volta. Beleza? Lembre-se que sucessivo é diferente de contínuo. O único prazo contínuo é de assistente de acusação não habilitado. Tá? Os prazos correm, simplesmente correm. Quando nós estivermos falando de contra-razões de apelação, eu me estendo um pouquinho mais sobre isso daqui. Mas é só você entender, né, que um prazo de 5 dias para defesa não é do dia que acabou a audiência, você concorda? Né? Às vezes você intima um e volta, intima outro e volta, intima outro e volta. Tá? Às vezes pode passar até 15 dias, né, para você fazer as suas alegações finais. Não é que o prazo é de 15. O prazo é de 5 dias da intimação. O que eu peço, Rafael? O de sempre, gente, o de sempre. Nós temos o artigo 564, temos o artigo 107. Aqui eu não coloquei o 395, mas o 395 ele fica dentro do 564, né? O inciso 4, às vezes nós temos problemas com a nossa petição inicial, uma queixa-crime ou uma denúncia, desrespeitando os requisitos do artigo 395 do CPP. É uma situação de nulidade, tá? Por quê? Porque você não respeitou aquilo que o legislador estabeleceu que seria uma peça correta para eventuais condenações. Beleza? Bom, mérito aqui, né? Parte geral. Eu tenho aqui escusas absolutórias, né? Mencionei aqui o artigo 181. Temos aqui o 348, que eu não me recordo de cabeça, então deixa eu ver o que temos no 348 do Código Penal. Não lembro aqui. Deixa eu lá conferir. Favorecimento pessoal. Auxiliar a subtrair-se a ação, autoridade pública, autor de crime, aqui é combinada a pena de reclusão, detenção de 1 a 6 meses e multa. Ah, tá, aqui, se quem presta auxílio ascendente, né, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Ah, lembrei. Então, pessoal, aqui na verdade eu só trouxe o quê? Eu só quis trazer situações de escusas absolutórias, tanto do 181, se você furtar um parente seu, né, que seja próximo, tanto do artigo 348. Tá? Nas duas situações são escusas absolutórias, são fundamentos de absolvição. Lembrando que é fundamento de absolvição nas alegações finais por meio de memoriais a falta de prova. Na resposta à acusação, é requisito para rejeição liminar da peça acusatória, no caso, rejeição tardia, certo? Aqui, não, aqui falta de prova é caso de absolvição, inciso 2, inciso 5, inciso 7 do 386. E também temos situações de absolvição, quando nós temos a escusa absolutória do artigo 181 do Código Penal e do artigo 348 do Código Penal, tá? Temos as diferenças entre favorecimento real, pessoal, receptação, furto, roubo, mas a gente trata no momento oportuno, tá? Favorecimento pessoal nada mais é do que quando algum parente seu chega na sua casa e fala assim, deixa eu ficar escondido debaixo da cama que eu cometi um crime. Se você deixar, tá, você não vai ser punido. Beleza? Bom, desclassificação. Pessoal, eu estou caminhando rápido aqui porque eu quero chegar na parte que importa, tá? Desclassificação. Também nós temos várias situações, né? Parte especial provando que o enquadramento é de outro tipo. Nós temos que encontrar um dispositivo e verificar que o réu não fez exatamente aquilo que está descrito na denúncia. Tá? Típico caso de constrangimento ilegal, com estupro, roubo, lesão corporal, várias situações. Tá? Furto, beleza? Várias situações que nós temos nesse caso concreto aqui. Tá? Extorsão, exercício arbitrário das próprias razões, são todas situações que podem ensejar um raciocínio para desclassificação. Às vezes a pessoa diz que eu roubei a bicicleta da Fernanda. Não, eu não roubei. Eu fiz um constrangimento e catei e fui passear. Depois eu devolvi. Constrangimento ilegal. Tudo bem? Então são situações, né, que nós temos que verificar a possibilidade da desclassificação. Lembrando que a desclassificação ela vai acarretar para você um monte de tipo, né, de tese.
tá? Só vou desenhar mais uma vezinha aqui, pessoal, mais uma vezinha, vocês têm que estar acostumados já com isso daqui. A desclassificação, ela pode ensejar uma infinidade de outras teses, tá? Uma infinidade. Um caso de um furto qualificado, você tem aqui a pena de 2 a 8. Você não consegue ver muitas teses aqui. Mas a partir do momento que isso se torna 1 a 4, se você conseguir essa desclassificação, consequentemente, você já consegue visualizar, de acordo com a pena abstrata, a possibilidade da suspensão, né? A suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099. E facilita, não estou dizendo que só pode acontecer no furto simples. Se você desclassificar para furto simples, facilita a PPL pela PRD, do artigo 44. Facilita, porque eu não estou dizendo que não seja possível acontecer isso aqui no furto qualificado. Tá? Já tratei isso, né, em outras situações, como, por exemplo, até no crime de homicídio qualificado, sendo possível a suspensão condicional da pena quando o réu tem mais de 70 anos. Porque essa pena aqui, ó, ela fica na primeira, na segunda e na terceira fase. Na primeira e na segunda, o juiz está vinculado à pena abstrata de 2 a 8. Na terceira, ele cata esses 8 anos aqui, ó. Esses 8 anos vai ficar 2 e pouco, 2 e pouco, 2 e pouco. 2 anos e 4 meses, 2 anos e 4 meses, 2 anos e 4 meses. Nessa situação aqui, é possível que o juiz tire 2/3 em um furto qualificado. Se ele arrancar 2/3, gente, só sobra 2 anos, né, e 4 meses. Consequentemente, é um fundamento para que você peça a suspensão, para que você peça, né, a PPL pela PRD, que é a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Tá? Isso aqui é possível? É sim. É possível sim. Beleza? É possível, é possível, é possível, mesmo com furto qualificado. Eu só estou dizendo que, às vezes, você tem como visualizar de maneira mais fácil se você buscar, né, a desclassificação para um furto. Vamos lá? Ó, então, voltou aqui para a tela. Ó, aqui temos aqui os conteúdos, tá? Dosimetria da pena. Já falei, você ouviu até enjoar, pessoal, sobre isso daqui. Tá? Tomar muito cuidado para não esquecermos dos fundamentos da dosimetria da pena. Eu reitero, a aula passada sobre alegações finais por meio de memoriais é uma aula essencial para a sua aprovação, gente. Lute, se esforce para assistir aquela aula, nem que seja mais rápido, tá? Você vai mais rápido, depois dá uns pulinhos, vai apertando a setinha no computador, você vai pulando algumas partes que forem muito fáceis. Às vezes aquela aula de 1h30 você assiste em 20 minutos, porque você vai pulando partes que você não precisa mais, tá? Isso que é a revisão, você pular partes que você não precisa mais. Tese subsidiária. Critério trifásico do artigo 68 do Código Penal. Aqui você consegue visualizar comigo, né? O Código Penal, pessoal, nós temos aqui o artigo 68, né? Nelson Hungria. Se a gente voltar lá atrás, ó. 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59, que são as circunstâncias judiciais, em seguida as agravantes e atenuantes, e por último os casos de aumento e diminuição de pena. Beleza? Muito cuidado com isso aqui. Tranquilo? Maravilha, gente. Ó, no concurso de causas de aumento e de diminuição previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou mais diminua. Aqui, às vezes, nós temos simplesmente frações para serem comparadas, tá? E aí você tem que optar por aquela fração que diminua mais a pena do réu. Bom, primeira fase, pena base, circunstâncias judiciais. Temos 8 circunstâncias judiciais. Tá, lembrando que na lei de drogas nós temos mais 2. Eu trouxe para vocês na aula passada da lei de drogas, do sábado de manhã. Você não assistiu, assista, tá? E lá você tem, pessoal, justamente mais 2 situações, que é levar em consideração a quantidade de drogas, né, que o réu está carregando, e outra situação que eu esqueci de cabeça aqui agora. Tá? Tem que levar em consideração isso daí, é muito importante. Então, para que a pena base seja exasperada, é preciso que as circunstâncias que haja circunstâncias concretamente desfavoráveis. Exasperar, pessoal, é acrescentar um pouco a pena, tá? Exasperação é acréscimo. Você cata uma pena e aumenta um pouquinho, tá? Essa é a exasperação. Então, aqui a logística do bandido bom e do bandido mau, circunstâncias que forem inerentes ao próprio tipo penal não serve para aumentar a pena base. Veja bem, aqui vamos lá para o artigo 157, você deve estar acostumado, já enjoou de ver isso aqui, mas, gente, se o crime de roubo acontece, aqui ó, 157 de marido, ó,
157. Subtrair coisa móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Roubar é feio? É feio. Por causa disso, o juiz pode colocar o réu no regime prisional pior do que aquele da quantidade de pena, de tempo? Não pode. O juiz não pode aumentar a pena porque é feio roubar, porque o crime contra o patrimônio é um dos crimes mais desonrosos que a sociedade pode enfrentar. Isso é fundamento para ele agravar a pena? Não é, gente, não é, tá? Não é. Roubar é feio? É feio. Por isso que a pena já é de 4 a 10 anos. Tudo bem? Homicídio, o cara matou alguém. Nossa, matar alguém, tirar a vida de outrem é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Pode aumentar a pena porque matou alguém? Não pode. Tá? O fundamento para aumentar a pena não é algo que seja, né, aconselhável para que o juiz, né, eleve a pena. Olha só, para ficar mais claro aqui, ó. Entenda, para ficar bem fácil, ó. Primeira fase, segunda fase. A pena é de 6 a 20 anos. O réu matou alguém. Quanto que vai ficar a pena na primeira fase? Me fala, responde na tua cabeça aí. Quanto que vai ficar? 6 anos. O réu matou alguém. Quanto que vai ficar na segunda fase? Matar é muito feio. Onde já se viu matar as pessoas? Quanto vai ficar? 6 anos, gente. Vai continuar com 6 anos. 6 anos. A pena mínima vai continuar sendo mantida com 6 anos. 6 anos. Bandido bom e bandido mau. O que é o bandido mau? Aí o juiz aqui, ele vai verificar, né, as circunstâncias. Como que foi essa morte? Ajoelhou no meio de todo mundo, deu um tiro na cabeça, uma execução, e os filhos estavam vendo o momento da execução, né? Ele matou com várias pauladas na cabeça, o meio cruel. Ó, se for meio cruel, aí na verdade eu já vou mudar de 12 a 30 anos aqui, tá? Mesmo assim, vamos supor que seja um meio cruel, vou deixar aqui 12 a 30 anos. O cara matou com pauladas. Quanto que fica na primeira fase do dosimetria da pena? 12. Fica 12. Fica 12. Matou com muitas pauladas na cabeça. Todos os filhos ficaram vendo. Continua com 12. 12 anos. O furto qualificado por meio cruel, continua mantendo no mínimo legal. Tá? Para que realmente o juiz eleve a pena, não pode ser uma circunstância, tá? Não pode ser uma circunstância que seja inerente ao próprio tipo penal. Tem que ser algo além do tipo penal. Beleza? Mataram uma criança, aí pode agravar aqui. Aqui pode agravar. Ele é reincidente, matou uma criança e é reincidente. Opa, aí pode agravar de novo. Certo? Ele matou uma criança, ele é reincidente e possui maus antecedentes. Opa, aí pode elevar na primeira fase aqui mais um pouquinho. Então tem que existir circunstâncias concretas, tá? Eu sempre dou o exemplo do ladrão que vai subtrair coisa sua, né? Mas toda hora eu tô errando aqui, gente. Ele vai subtrair, vai pegar coisa sua. Não adiantou nada, não consegui mostrar. Ele vai pegar coisas suas e aí, na verdade, ele, infelizmente, enfia uma arma na boca do teu filho e fica brincando com o gatilho. Esse roubo não é um roubo normal. Aí o juiz tem fundamentos concretos, sim, para elevar a pena, tá? Nós temos lá a súmula 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, que fundamentam, né, as possibilidades do juiz elevar a pena, tá? Elevar a pena. Ó, com várias qualificadoras, uma irá qualificar, mudando o patamar, e as outras poderão determinar o aumento da pena base, tá? Isso daqui também, desenhando, pessoal, é assim, né? Nós temos a qualificadora. A qualificadora, você sabe o que ela faz, né? Ela faz virar de 6 a 20, ela faz virar para 12 a 30 anos. Beleza? Então, na primeira fase e na segunda fase, temos a terceira aqui também. O juiz ele tem que ficar vinculado àquilo que veio até ele. O que veio até ele são 12 a 30 anos. Se eu matei, né, uma mulher por condições femininas, o meu homicídio ele é qualificado, então tem um feminicídio. Beleza. Quanto que fica na primeira fase? 12 anos. Quanto que fica na segunda fase por ter matado a mulher? 12 anos. Continua sendo 12 anos. Beleza, maravilha. Agora, e se essa mulher, ela era uma mulher, né, gestante? Eleva um pouco aqui na segunda fase, gestante. Se ela era enferma, se ela era criança, idosa, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Tudo isso aqui agrava a pena. Fel, o que você está falando? Não consegui acompanhar. Conseguiu sim, porque você já está na hora, já passou da hora de ler o artigo 61 até enjoar, e o 65. Já passou da hora. A linha e o artigo, né, desculpa, a linha e o inciso que você não entender aqui, ó, já passou da hora de você ter me perguntado, já passou da hora já, tá? Tem que entender isso daqui. Todas as alíneas do artigo 61. Embriaguez, afasta embriaguez. Às vezes o cara estava numa festa. Criança, foi um crime culposo, não tem porquê
você elevar a pena, né, de um cara que atropelou uma criança, se ele não sabia que era criança, tá? Beleza? Então, estamos aqui, gente. Tá? Aí, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. O que acontece? Às vezes, pessoal, uma qualificadora é por ser mulher, então feminicídio. Feminicídio. A outra é que eu matei a mulher queimada. Pronto, ó. Matar queimado, né? É um crime de homicídio qualificado, mas com emprego de fogo ou de veneno ou traição ou sei lá, qualquer coisa que esteja escrito aqui, ó. Muitas das agravantes do artigo 61 são circunstâncias idênticas à do artigo 121. Então, o que eu faço? Eu não vou qualificar de novo, eu vou agravar a pena, eu vou elevar a pena, tá? Eu vou elevando a pena. Então, uma circunstância serve para qualificar e a outra serve para elevar a quantidade da pena na segunda fase da dosimetria, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se encontro não, né? Só ir até o dispositivo, ó. Entenda o que eu estou dizendo. Ó, aqui nós temos o Código Penal, artigo 121. Se o homicídio é cometido mediante paga promessa de recompensa por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, traição, um monte dessas palavras que estão escritas aqui, elas são iguaizinhas às palavras que estão escritas aqui. Ó, iguaizinhas às que estão aqui, ó. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Não vou continuar lendo, não. Sempre agrava a pena. O quê? O quê? O motivo fútil, o torpe, facilitar a execução, ocultação, ó, de novo, ó, a traição, a emboscada. Tudo isso aqui são circunstâncias que são qualificadoras do crime de homicídio. Ó, emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, tudo isso aqui são qualificadoras do crime de homicídio. Só que não pode, né, agravar o tempo todo. Quando o quê? Quando essa qualificadora, ela qualifica o crime. Então, vamos supor que você mate alguém envenenado. O juiz não pode aumentar a pena porque você matou envenenado, tá? Ele não pode. Agora, você matou envenenado um ascendente, um descendente, um irmão, aí ele pode elevar a pena, tá? Ele pode elevar a pena. Bom, como eu estou falando aqui, não estou feliz com a minha explicação, vou perguntar se alguém tem uma dúvida, que aí às vezes com uma dúvida eu consigo trazer um exemplo melhor. Só alguém tem uma dúvida nesse caso aí? Tá? Acho que a gente já falou bastante, né, sobre isso, né? Mesma coisa o aborto, você não pode agravar a pena porque você cometeu o crime de aborto contra uma mulher, tá? Porque ela é gestante, não pode. Bom, beleza, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, mas se tiver dúvida, pessoal, depois quem estiver vendo a aula gravada aí, me encaminha a dúvida, tudo bem? É só mais do mesmo, né? São circunstâncias que sempre agravam a pena, tudo que está aqui embaixo. Só não agrava quando já classificou e quando já constituiu uma nova pena. Né? Matar alguém com um tiro normal é 6 a 20 anos. Matar queimado é 12 a 30. Então, não é porque eu matei queimado que eu vou agravar a pena aqui agora. Eu não posso fazer isso. Não posso. Tá? Agora, se eu tiver, sim, circunstâncias, várias delas que qualificam o crime, aí uma serve para qualificar, ou seja, uma serve para mudar de 6 a 20 para 12 a 30, e as outras servem para elevar a pena base. Tá? Bom, circunstâncias anteriores. Cuidado com isso aqui, pessoal. Vale muito a leitura do que está no finalzinho, né, desse próprio documento que eu encaminhei para vocês. Tá? Ó, inquéritos e processos em andamento não servem para agravar a pena. Por favor, pessoal, não perde pontuação com isso daqui. Isso aqui é tão batido já na prova do AB e eles nunca vão parar de pedir, tá? Eu costumo exagerar na sala para que ninguém esqueça. O cara tem 700 inquéritos policiais contra ele. Quanto que fica a pena base na primeira fase dele? A pena é de 6 a 20. Quanto que fica? 6. A pena de 4 a 10. Quanto que fica? 4. Mas ele tem já um monte de sentença condenatória contra ele. Quanto que fica? 6, no mínimo. 4, no mínimo. Tá? No mínimo. Para mudar um pouquinho, tem que ter um trânsito em julgado. Tudo bem? Então, ó, só podem ser consideradas favoravelmente a pena decisões judiciais transitadas em julgado. Porque nós temos a ideia da presunção de inocência. Ele pode ter 70 processos penais contra ele e ser absolvido de todas lá no STF. Tá? Vai que ele compra o Gilmar Mendes. Tá? O Gilmar Mendes, nem sei mais se ele está lá, ele está assim. Então, ele pode ser. Tudo bem? Então, é possível que isso aconteça. Beleza? Ixi, eu estou gravando a aula, não pode falar isso, né, quando está gravando. Ah, não é, vai que, não sei se o Gilmar, qualquer um, qualquer pessoa lá, não precisa ser só ele, não. Pode ser, sei lá quem mais. Ó, antecedentes infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes, tá? Então,
o que é antecedente infracional, gente? Quando o cara é adolescente, ou aquele adolescente que tocava o terror na vida, beleza? Cometia um monte de ato infracional quando ele era adolescente, 16, 17 anos ali, não vai ser levado em consideração para elevar a pena base na primeira fase. Isso aqui só treinando mesmo para você não esquecer, tá, pessoal? Só treinando. Bom, segunda fase, agravantes e atenuantes, fase intermediária, né? Bom, aqui nós temos coisas que não podem fugir da sua cabeça nunca. Qual que é? A idade. Cuidado com quem tem mais de 70 na data do fato. Eu coloco isso porque se o cara tiver 21, menos de 21 na data do fato, ele tem atenuante da pena. Se ele tiver 70 anos na data da sentença, ele também tem atenuante. Só que se ele tiver 70 anos na data do fato, quanto que ele vai ter na data da sentença? Mais de 70 anos. Então, obviamente que ele também terá direito, né, de atenuante na segunda fase da dosimetria, mesmo tendo 70 anos na data do fato. Eles podem colocar alguma coisa só para te confundir lá na hora da prova, tá? Confissão, pessoal. Isso aqui também muito cuidado. Aí tem isso aqui. Isso aqui eu coloquei assim, mais e mais, né? Esses mais aqui é porque é tudo aquilo que vai estar escrito na sua prova que o juiz não concedeu para ele a confissão, a atenuante da confissão. Por quê? Porque todo mundo confessa a hora que ele está com medo no flagrante, certo? Chegou um monte de gente com uma 12 na cabeça dele, um monte de policial com 12, ele confessou. Por isso que o juiz não atenuou. O juiz está equivocado, tem que atenuar, não importa como, tem que atenuar. Mas não foi espontânea. Alguém chegou no criminoso e falou, vai lá confessar, rapaz. Vai lá confessar que é melhor. Não tem direito a atenuante? Tem direito a atenuante também. A súmula 545 do STJ ela estabelece justamente isso, que o fato do juiz levar em consideração a confissão para entender o acontecimento do crime, independentemente dela ter sido espontânea ou não, vai ter que atenuar a pena. Tá? Por quê? Porque quando o cara confessa, ele confessou de maneira voluntária, não precisa ser de maneira espontânea, tá? Beleza? Bom, mas ele queria ajudar a mãe dele, mas ele estava com medo, por isso que ele confessou, mas ele estava com medo de uma invasão alienígena, mas é porque a bola é redonda. Não importa o mais, pessoal, não importa o mais. Se o cara confessou, vai atenuar. Vai atenuar. Lógico que na tua prova vai cair lá que o juiz não concedeu, aí numa apelação ele não concedeu porque o cara disse que a bola era redonda. Tá? Aí você tem que apelar e dizer que o juiz está equivocado. Reincidência, pessoal, reincidência. Se o crime, né, se o enunciado disser que o réu é reincidente, você não discute mais. Ele falou que o cara é reincidente, acabou. Agora, às vezes, pessoal, quase sempre nós temos que dizer que o réu não é reincidente, sim que ele possui apenas maus antecedentes, tá? Isso é muito importante, beleza? Tá, isso aqui eu vou explicar, eu vou desenhar para vocês aqui sobre a reincidência, tá? Vou explicar a diferença entre reincidência e maus antecedentes. Aí, na hora que eu explicar, aí eu já mostro aqui para vocês. Ó, toda vez que o cara cometer um crime com crime, ele é reincidente. Contravenção, 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 crime, contravenção, tudo reincidente. Ele só não será reincidente se ele cometer uma contravenção e depois um crime. Como, por exemplo, vai, jogo do bicho e depois estelionato, tá? Então, isso aqui, ele não vai ser considerado reincidente nessa situação. Beleza? A mesma condenação não pode servir ao mesmo tempo como reincidência e maus antecedentes. Então, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, eu vou explicar desenhando, tá? Período do sursi da pena serve para a contagem do período depurador. Isso aqui também é importante. E a aplicação das atenuantes não podem conduzir redução abaixo do patamar do mínimo legal. Importante também, importante, tudo importante. Então, toma um cafezinho de 2 minutos aí, uma água de 2 minutos, uma água de 1 minuto, e eu já encaminho de novo o link para vocês aqui, tá? Levanta, dá uma chocada no pelo, tá? 30 segundinhos e já encaminho de novo, beleza? Valeu!